aqui para mais uma aula de história. Isso mesmo. E como nós estamos encerrando o nosso terceiro bimestre essa semana, nós gostaríamos de lembrar com vocês tudo que nós aprendemos. Vocês se lembram que nós já vimos sobre a passagem do tempo? Isso mesmo, e dentro da passagem do tempo tem muitas coisas que nós aprendemos. Começamos pelos dias da semana, depois o mês, fizemos até um semanário, vocês fizeram até igual os da prof. Isso mesmo, foi muito divertido montar o nosso semanário para a gente organizar as nossas atividades da semana, entender como funciona o calendário. Ai, foi tão bacana. Nós também fizemos o nosso diário. Verdade! Vocês escreveram depois na agenda. Quanta coisa legal que aprendemos sobre a passagem do tempo. Mas lá no comecinho, nós começamos com o relógio. Com o relógio, entendendo um pouquinho de como ele funciona. Dentro do relógio tem os minutos, o segundo, as horas. E tem relógio digital, tem relógio analógico. Mas como será que era antigamente? É verdade. Como eram os primeiros relógios? Antigamente, como as pessoas percebiam a passagem do tempo e registravam? Se não tinha relógio, não tinha agenda, não tinha calendário. Verdade! Já parou para pensar? Nós vamos ver um vídeo que explica um pouquinho mais sobre essa história do relógio. E depois você vem com a gente para fazer uma atividade bem legal. Isso mesmo! Essa atividade nós vamos realizar juntos na nossa live. Então, prepara tudo, deixa tudo organizado para a gente realizar. Se você não está podendo participar das lives, então você realiza e manda fotinho para a prof. Isso mesmo. Combinado? Tchau! Não existe um registro preciso de quando surgiu o primeiro dispositivo para a medição do tempo. O que se sabe é que existem registros de datas feitas por povos que habitavam o Oriente Médio e o norte da África há mais de 6.000 anos. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os egípcios registravam a passagem do tempo através de obeliscos, que projetavam sua sombra na areia, indicando a passagem do tempo. Nesta mesma época, o relógio solar também começou a ser utilizado. Ele era um dispositivo simples, composto por uma placa circular com uma protuberância inclinada no centro, que projetava uma sombra na medida em que o Sol se movia, marcando assim a passagem do tempo. Mas apesar desses dispositivos marcarem a passagem do tempo, eles apenas registravam o tempo solar e não funcionavam durante a noite. Os relógios d'água também foram muito utilizados na antiguidade para marcar a passagem do tempo. Eles funcionavam através do gotejamento de água em um receptáculo, semelhante a uma ampulheta. Na medida em que o nível da água subia, era possível registrar a passagem do tempo pelas marcações no jarro. Existiram diversos tipos desses relógios, mas o funcionamento era basicamente o mesmo. E o relógio mais antigo desse tipo foi encontrado na tumba do faraó Amenófis I. O primeiro despertador que se tem notícia consistia de um projeto muito simples. Era uma vela com linhas escritas de modo a marcar a passagem das horas. Para ajustar o despertador, um prego era colocado na cera de acordo com a marcação da hora desejada. E quando a altura da vela atingia o ponto em que o prego estava, ele caía em uma panela de cobre, acordando quem dormia. E as ampulhetas? Acredita-se que a primeira ampulheta foi inventada por um monge francês nos anos 700 d.C. No entanto, não se encontra nenhuma evidência dela até os anos de 1300, quando apareceu pela primeira vez nos inventários de navios europeus. Chegando a tempo para a Era dos Descobrimentos, a ampulheta era ideal para viagens no oceano, já que o balanço das ondas não afetava sua precisão. Ela também ficaria conhecida como relógio de pessoas pobres, devido a seu baixo valor, evidentemente. A ampulheta começou a ser utilizada quase que ao mesmo tempo que os primeiros relógios mecânicos, mas tinha a desvantagem de ser um relógio de curto prazo, geralmente não durando mais que 1 hora. O primeiro relógio mecânico com escape só veio a surgir em 1285. O escape é o mecanismo que faz o tic-tac em intervalos regulares e move as engrenagens numa série de intervalos iguais. E o primeiro relógio público a soar as horas foi construído no ano de 1335 em Milão. Ele possuía apenas o ponteiro das horas, que não marcavam o tempo com precisão.
Somente 175 anos mais tarde, em 1510, a invenção deste relógio foi aperfeiçoada, quando o alemão Peter Heinlein, de Nuremberg, criou o relógio de corda. Apesar de apresentar uma melhor precisão, ele atrasava quando a mola principal ficava sem corda. Este modelo foi aperfeiçoado por Jacob Zech de Praga em 1525, quando ele utilizou uma roldana em espiral para igualar o movimento da mola. Esta melhoria tornou os relógios mais precisos, mas ainda eles continuavam apresentando somente o ponteiro das horas. Foi Jos Burgh quem inventou o primeiro relógio com os ponteiros dos minutos em 1577, mas este ponteiro só seria comum em 1656, com a invenção do relógio regulado por pêndulo. Por volta de 1580, Galileu Galilei, com sua capacidade de observação e engenhosidade, descobriu que os sucessivos ciclos de movimento de um pêndulo levavam praticamente a mesma quantidade de tempo, algo que viria a produzir o primeiro relógio de pêndulo. Tendo isso em mente, ele e seu filho Vicenzo começaram a fazer desenhos do modelo mais apropriado. Mas infelizmente, antes de construir o primeiro dispositivo, Galileu faleceu vítima de uma doença e coube a seu filho produzir o primeiro modelo funcional do protótipo em 1649. Mais tarde, em 1656, o conceito de Galileu foi aperfeiçoado por Christian Huygens, que inventou o primeiro relógio impulsionado por peso e pêndulo. A energia potencial fornecida pelo peso realizava o movimento do mecanismo e o pêndulo controlava a sincronia de movimento dos ponteiros, juntamente com o mecanismo de escape. Essa melhoria aumentou a precisão, apesar de ainda utilizar somente o ponteiro das horas, com o ponteiro dos minutos sendo incorporado de maneira definitiva nos mecanismos de relógios em 1680, seguido do ponteiro dos segundos pouco tempo mais tarde. Em 1889, Sigmund Reifler construiu um relógio de pêndulo com precisão de 1/100º de segundo, seguido pelo relógio de 2 pêndulos feito por Schwartz em 1921, com um pêndulo principal e um secundário, apresentando uma precisão de milésimo de segundo por dia. Quanto aos relógios de pulso, antes do século XX, eles eram apenas pulseiras de decoração nos pulsos das mulheres. Esse foi o primeiro relógio de pulso que se tem registro. Foi feito para a Condesa Koskovics, da Hungria, em 1868. Já os relógios masculinos, acredita-se que eles tiveram origem nas guerras do final do século XIX e do início do século XX. Até então, os relógios de bolso reinavam absolutos nesse meio. Há relatos históricos de Napoleão irritado por ter que abrir constantemente o seu relógio de bolso durante as batalhas. Este foi o primeiro relógio de pulso produzido em massa, feito para oficiais navais alemães em 1880, com 2.000 unidades fabricadas. Durante a década de 30 e 40, os relógios mecânicos começaram a ser substituídos por relógios de quartzo. O funcionamento destes relógios se baseia na propriedade piezoelétrica do cristal de quartzo. Quando o cristal é comprimido, uma tensão elétrica é gerada, mas quando a tensão elétrica é aplicada sobre o cristal, ele vibra numa frequência fixa, permitindo a produção de pulsos elétricos com exatamente 1 segundo de duração. Apesar de os relógios de quartzo ainda estarem em uso, quando se necessita de grande precisão em aplicações específicas, como GPS, eles são substituídos pelos relógios atômicos, os mais precisos atualmente. Essa foi uma breve história sobre a invenção dos relógios. Uau! Viram só quantas coisas vocês aprenderam esse ano? Bonequinhos e bonequinhas da Prof. Quem vai participar da live, deixa o livro aberto na página 57 e vem com a Prof. Combinado? Nós vamos realizar essa atividade juntinhos lá na nossa live. Agora, se você não tem conseguido entrar nas lives, você pode realizar junto com a Prof. Exercício 1 diz assim: cada dia tem quantas horas tem o nosso dia? Você vai marcar aqui. Uma semana tem quantos dias tem uma semana? Um mês tem, em média, quantos dias? E um ano tem quantos meses? Vai completar com as informações. Exercício 2. Pinte o calendário conforme a legenda. De vermelho, o mês atual.
Nós estamos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro? Pinta de vermelho. Mês em que se iniciaram as aulas na escola. Você lembra que mês começamos as aulas? Vai pintar de azul o mês em que começamos. Verde, mês que encerra o ano letivo. Corre lá no calendário e descobre em que mês acabam as aulas e pinta de verde. Amarelo, mês das férias de verão. Então, quando é que a gente entra de férias? Pinta de amarelo. Laranja, o mês do seu aniversário. Pinta de laranja o mês em que você faz aniversário. Em que horário você costuma sair de casa para ir para a escola? Poxa, não estamos podendo sair, mas você vai marcar aqui o horário em que você tem realizado as tarefas, combinado? Complete os espaços em branco com os dias da semana que estão faltando. Nossa semana começa no domingo, então o primeiro dia já está faltando. Escrevam aí: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aqui ele escreveu segunda-feira, terça-feira, mas o espaço é muito pequeno. Provavelmente não vai dar para escrever feira. Então, você pode pôr só domingo, quarta, quinta e sábado. Mas se você conseguir fazer uma ponta de lápis bem fininha e escrever o nome todo, vai ficar ainda melhor. Preencha com antes, depois ou entre. O domingo vem da segunda. O domingo vem antes da segunda, depois da segunda ou entre a segunda? O domingo vem antes. Completa com a palavra antes. O sábado vem da sexta-feira. O sábado vem antes da sexta-feira, depois da sexta-feira ou entre a sexta-feira? Você vai pensar e completar. A quarta-feira fica a terça-feira e a quinta. A quarta-feira fica antes de terça e quinta, depois de terça e a quinta ou entre a terça e a quinta? Muito bem. Quando terminar de completar, você vai ter aprendido um pouquinho mais. Parabéns! É só mandar a fotinho para a prof. Tchau!